Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E no vídeo de hoje eu vou gravar uma aulinha especial sobre polígono inscrito. Então a gente vai falar um pouco sobre o triângulo equilátero inscrito numa circunferência, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica atualizado aí com o conteúdo do canal, beleza? Então, eu vou fazer um genérico aí, pode ser qualquer triângulo e pode ser uma circunferência com qualquer raio. Beleza? Espero que você goste aí no final. Curta e comente caso você goste, certo? Então, estou aqui no GeoGebra. Primeiro a gente vai desenhar isso no GeoGebra. Então, vou fazer uma circunferência. Vou marcar o centro dessa circunferência aqui, ó. Então, primeira coisa é marcar o centro da circunferência. Vou trocar o nome desse ponto. Vou colocar o nome desse ponto de ponto O, que vai ser a minha origem, certo? Então, tá aqui, ó. Ele é o ponto O. Belezinha? Então, vamos colocar aqui para exibir o rótulo. Então, o ponto O. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma circunferência, certo? Então, vou clicar aqui, ó, centro, eu vou fazer com um raio de 5. Mas você pode fazer com qualquer raio, beleza? O objetivo aqui não é fazer uma coisa padrão, é fazer um desenho genérico que sirva para qualquer medida. Agora eu vou marcar 3 pontos nessa circunferência para desenhar o meu triângulo. Então, ó, o meu triângulo equilátero. Então, eu vou colocar aqui, ó, coordenada polar, 5 ponto e vírgula, e vou colocar o ângulo de 0 grau. Então, tá aqui, ó. Marquei o primeiro ponto. Agora eu vou marcar um segundo ponto. Vou colocar aqui, ó. Bom, vamos pensar. O triângulo, 3 lados. Uma circunferência, 360 graus. Então, vou dividir 360 graus por 3. 360 dividido por 3, 120. O que isso significa? Que a distância de um ponto para o outro é 120 graus, beleza? Então, ó, vou colocar aqui 120 graus. Aí você viu que já apareceu o segundo ponto. O terceiro, eu nem preciso marcar, porque eu vou vir aqui nessa ferramenta de polígono e vou colocar um polígono regular. E aí, quando eu clico em 2 pontos, ele já pergunta, ó, quantos vértices tem o seu polígono. Então, eu vou colocar que são 3 vértices, e aí apareceu o meu triângulo equilátero, beleza? A gente vai trabalhar com essa figura. Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai traçar a altura desse triângulo. Então, eu vou vir aqui e vou pegar o ponto médio. Então, ó, vou pegar esse ponto aqui e vou pegar esse ponto e eu marquei o ponto médio dessa linha, beleza? Agora eu vou fazer um segmento de reta, dividido em 2 partes. Vou pegar desse ponto até aqui e depois vou pegar desse ponto até aqui. Só que com uma diferença. Nessa partezinha de baixo, nesse segmento de baixo, eu vou deixar ele tracejado. E lá na hora de calcular você vai entender o porquê. Beleza? Então, esse é o meu desenho. Agora eu vou pegar esse desenho e vou levar ele lá para o PowerPoint para a gente entender um pouco melhor ele. Beleza? Com o desenho aqui no PowerPoint, agora a gente vai trabalhar um pouco melhor com ele, certo? Aqui eu consigo escrever melhor do que no GeoGebra. Então, eu vou aqui, ó, e vou marcar os pontos. Vou chamar esse ponto de ponto A, certo? Ficou um pouquinho para cima aí, deixa eu arrumar para ficar melhor. Beleza. Ponto A, aqui eu vou colocar o ponto B e aqui eu vou colocar o ponto C, certo? Esse pontinho que está aqui, como ele é o ponto médio entre B e C, eu vou chamar ele de ponto M, certo? Então, beleza, tenho vários segmentos aí. Isso aqui é o lado do triângulo, isso aqui é o lado do triângulo, e do B até o C também é lado. Então, eu sei que como esse triângulo é um triângulo equilátero, então, ó, equilátero,
ele tem os três lados iguais. Então, a medida do A até o B é a mesma medida do B até o C, que é a mesma medida do A até o C. E eu falei que todas essas medidas valem L. Então, eu chamei todo mundo aqui de L, L de lado, beleza? Só para ficar fácil de decorar. Então, tá aqui. Certinho? Agora, o que que eu posso descobrir? Esse triângulo está inscrito na circunferência. A medida do A até o O, essa medida aqui desse segmento, é o raio do círculo. Então, ó, é o raio da circunferência, que eu vou chamar de R. Então, ó, do A até o O vale R, beleza? E do O até o M é o que a gente chama de apótema. Então, ó, é o apótema, que eu vou colocar aqui, ó, azinho de apótema. Beleza? Então, o que que eu fiz aí? Peguei a altura e dividi em duas partes. A altura é a soma do raio com o apótema, certo? E aí o que que acontece? A gente tem que lembrar um pouquinho das propriedades do triângulo equilátero. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto, ele é chamado, vou escrever aqui embaixo, ó, de baricentro. Baricentro. E o que que ele faz com a altura? Ele pega a altura e divide na razão de 2 para 1. Ou seja, esse pedacinho aqui que está embaixo, ó, que é o apótema, ele é metade do raio, certo? Então, esse apótema aqui, ó, que eu chamei de A, o que que ele é? Ele é a metade do raio, certo? O apótema, que eu chamei de A, eu posso ter uma relação aqui, ó. O apótema é a mesma coisa que eu pegar o raio e dividir por 2, certo? Então, se eu pegar esse 2 e passar multiplicando, então, ó, 2A é igual o R, certo? Ó, tem uma relaçãozinha aqui, ó. 2 vezes o apótema dá o raio. E tudo isso trabalhado no triângulo equilátero, beleza? Mas, beleza, eu sei que a altura é o raio mais o apótema, mas eu não sei como eu calculo a altura. Então, vamos lá, vou mudar de desenho aqui, só para a gente entender, certo? Vou marcar tudo de novo, é o mesmo desenho, ó. Então, aqui era o A, aqui era o B, aqui era o C, esse pedacinho era o R e esse pedacinho era o A. O que que eu tinha tirado lá do outro slide? Que a altura do triângulo é o raio mais o apótema. E eu sei que 2 vezes o apótema é igual ao raio, certo? Então, beleza. Só que a altura de qualquer triângulo equilátero é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2, certo? Essa é a altura de qualquer triângulo equilátero. Beleza. Só que essa altura aqui, ó, o que que eu faço? Essa linha que eu chamei de H é a linha que sai do A e vem até aqui o M, certo? Então é a linha que sai do A e vem até o M. Essa é a altura. O que que eu faço para descobrir o apótema? Para descobrir o apótema, eu pego a altura e divido por 3. Bom, para fazer isso, ó, então, ó, o apótema vai ser igual lado raiz de 3 sobre 2 dividido por 3. Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. E aí vai ficar assim, ó, que o apótema é igual lado raiz de 3 sobre 6, porque ó, L vezes 1 dá L e 2 vezes 3 dá 6. Então, isso aqui é o apótema. Beleza, deixa eu só arrumar isso aqui.
Isso aqui é o apótema. Se eu quiser saber o raio, o que que é o raio? É pegar o apótema e multiplicar por 2. Então, é 2 vezes L raiz de 3 sobre 6. Então, o raio, vou colocar aqui embaixo, ó. Aqui dá para simplificar. Se eu simplificar por 2 e simplificar por 2, o que que vai acontecer? Vai ficar L raiz de 3 sobre 3. Então, tá aqui, ó. E aí, sabendo essas formulinhas envolvendo o triângulo, fica fácil calcular para qualquer figura, beleza? Eu consigo calcular área, perímetro, tudo que ele pedir aí, eu consigo calcular. Vamos fazer um exemplo só para a gente fixar. E aí eu vou calcular tudo que é possível, certinho? Só uma anotação aqui que eu não fiz, mas só para fixar aqui, ó. O apótema sempre vai formar 90 graus com o lado, beleza? Então vamos aplicar essas formulinhas aí só para a gente entender. Então agora com esse exemplo na tela aí, só para a gente praticar, certo? Vamos praticar todas essas fórmulas aqui vistas. Então o meu objetivo é aplicar essa formulinha aqui, essa formulinha do apótema e essa formulinha do raio. Lembrando que isso só serve para triângulo equilátero, beleza? Então vamos lá. Ó. Dado o triângulo equilátero a seguir de lado 12 centímetros, determine as medidas a seguir. Então, primeira coisa, a altura desse triângulo equilátero. Então, a altura é daqui do ponto A até o ponto M. Então, como é que a gente calcula a altura? Ó? Lado raiz de 3 sobre 2. Então, vou aplicar aqui, ó. A altura é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Vou substituir aqui o lado por 12. Então, vai ficar 12 raiz de 3 sobre 2. Então, eu concluo que a altura vai ficar, ó, 12 por 2 vai dar 6. Então, vai ficar 6 raiz de 3 centímetros, certo? Então, aqui, ó, está calculado a altura. Vamos deixar aqui assim, bonitinho. Tem uma marcadinha aqui. Vamos fazer um negócio da hora aqui, ó. Isso não. Vamos pegar sem preenchimento e vamos colocar uma borda. E vamos deixar essa borda mais bonitinha aqui para destacar. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Pronto. A altura tá pronta, beleza? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai calcular o apótema, certo? Então vamos calcular o apótema. Aí vamos olhar lá para as fórmulas, porque o apótema é assim, ó, é lado raiz de 3 sobre 6. Então, como eu sei o lado, tudo ficou mais fácil. Então, ó, olha a formulinha do apótema aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora é só fazer lado. Então, vai ficar, ó, 12, que é o lado, raiz de 3 sobre 6. E aí, o que que eu vou fazer? 12 por 6 vai dar 2. Então, ó, o apótema vai ser 2 raiz de 3 centímetros. E aí, vamos colocar aqui, ó, uma caixinha também para destacar o apótema, certo? Deixa eu só pegar uma figurinha aqui que não deu certo. Vou pegar essa figurinha aqui. Vou colar nessa daqui. E vou colar nessa daqui para a lousa ficar bonitinha. Certo? Agora vamos lá. Essa daqui já está pronta. A altura já está pronta. O apótema já está pronto. Certo? E agora eu quero calcular o raio dessa circunferência. Você tem duas maneiras de calcular o raio. Então, vamos voltar lá para a gente ver. Ó. O raio é só pegar o apótema e multiplicar por 2. Ou, se você quiser, o raio é L raiz de 3 sobre 3. Nesse caso aqui, eu acho que é bem mais fácil
usar essa formulinha, já que eu já sei o apótema, certo? Então vamos voltar lá, ó. O raio é 2 vezes o apótema. Então vai ser 2 vezes 2 raiz de 3. Então o raio vai ser 4 raiz de 3. Beleza? 4 raiz de 3 centímetros. Então, vou dar uma circuladinha nela aqui, ó. Tá pronto o raio. Beleza? Ah, mas e se eu quisesse usar a outra fórmula? Vamos ver, ó. Então, deixa eu só marcar aqui para você o que eu calculei. O H é do A até o M, certo? Esse apótema é esse pedacinho aqui. A altura é tudo isso, ó. Daqui, do ponto M até o ponto A, certo? O apótema é só esse pedacinho tracejado. O raio é essa parte aqui, ó, do A até o O, beleza? Vamos calcular o raio usando a outra fórmula. Então, a outra fórmula falava assim, ó, que o raio é igual a L raiz de 3 sobre 3, certo? Só que o L para mim é 12. Então, ó, 12 raiz de 3 sobre 3. E 12 por 3 vai dar 4. Ó, 4 raiz de 3. Aí eu vou colocar aqui centímetros. Então, ó, não importa a fórmula que você usou, a medida deu a mesma. E agora vamos fazer aqui, ó. Então já foi altura, apótema, já foi raio. E agora vamos calcular o perímetro. E aí eu tenho que lembrar o que é perímetro. O símbolo de perímetro tá aqui, ó, 2P. Perímetro é a soma dos lados. Então, como eu sei que aqui mede 12, aqui mede 12 e tudo aqui embaixo mede 12, o raio eu acabei de calcular, que é 4 raiz de 3. O apótema eu já tinha calculado, que era 2 raiz de 3. Tá tudo aqui, ó, certo? E agora o que que eu vou calcular? O perímetro. Então é 12 mais 12 mais 12, que vai ser 36 centímetros, certinho? Então, calculamos aí o perímetro. Beleza, vamos destacar aqui o perímetro, já foi. Eu posso calcular a área desse triângulo. A área de qualquer triângulo equilátero, a área de qualquer triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Então percebe que está tudo em função do lado. Ó. 12 ao quadrado, porque eu sei que o lado é 12. Raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então a área vai ficar assim, ó. 12 ao quadrado é 144. Vai ficar 144 raiz de 3 sobre 4. Beleza? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou dividir o 144 por 4, que vai dar 36 raiz de 3. E aí eu vou colocar aqui, ó, centímetros quadrados. Então, tá calculado também a área do triângulo. Então, mais um cálculo feito aqui, ó. E por último, aqui para fechar o vídeo, a área do círculo. Eu vou calcular a área do círculo aqui, ó, só para ficar de boa, para não fazer outra folhinha. Então, ó, a área do círculo. Para calcular a área do círculo é πr ao quadrado, certo? Eu já sei o r, eu acho que não vai caber aqui, mas vamos ver. Ó, área é igual a πr ao quadrado, beleza. Então a área vai ser π vezes, olha o raio aqui, ó, 4 raiz de 3. Então vai ficar 4 raiz de 3 ao quadrado. Então a área vai ser π, que multiplica 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, ó, calculando 16 vezes 3 vai dar 48 π. Só que a área aqui vai ficar em centímetros quadrados, beleza? Então, ó, calculei a área aqui, ó. Então, o que que eu fiz aqui? Calculei tudo que é possível quando a gente está falando aí a nível de ensino fundamental de circunferência e um triângulo equilátero inscrito na circunferência.
A gente pode trabalhar com quadrado, inscrito, com pentágono, com hexágono, e aí para cada figura a gente vai tratar de uma maneira diferente, beleza? Mas a ideia aqui é sempre dividir a figura em triângulos. Esse é sempre o melhor caminho possível, porque a gente começa com um triângulo e todos os polígonos regulares, eles podem ser divididos em triângulo. Então, se cair algum exercício aí que tem triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, então acho que esse vídeo aí vai te ajudar bastante, certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, vamos falar um pouco de quadrado inscrito também e fui. Tchau, tchau.